Muito bem, uma notícia bacana aqui. Nos últimos dias tem tido algumas notícias animadoras, né? De coisas legais acontecendo de tecnologia, de economia. Depois de tanta coisa ruim, também tem algumas coisas boas para a gente comentar aqui. Claro que dentro dos desafios também de tudo que a gente tem visto, né? Dessa fase de adaptação. A reentrada, né? Que eu costumo chamar de reentrada porque é uma nova fase de retorno. Para muita gente já está voltando, a gente nota as pessoas querendo fazer os seus eventos, poder trabalhar. Isso vale para fotógrafos e vale para impressão também, para as famílias que foram viajar de alguma forma, que tem momentos para imprimir. Então, acaba impactando toda uma indústria. Os dados de câmeras lá fora mostrando uma retomada. Saíram dados positivos da Nikon, com vendas acima, inclusive da parte de câmeras e lentes, inclusive câmeras compactas, um dado de crescimento considerável, muito provavelmente por conta da vacinação e de pessoas indo viajar, de fotógrafos voltando a investir em equipamento também lá fora, né? E por aqui a gente vê algumas notícias. Essa aqui do Estadão, super recente aí dos últimos dias, essa semana, né? O Estado de São Paulo liberando congressos, convenções, casamentos, formaturas e museus a partir do próximo dia 17 agora de agosto. Não é um liberou geral, né? E vale dizer que outros estados também. Eu vi que a Bahia, por exemplo, está liberando festa até 300 pessoas, até então acho que eram 100 ou 200 pessoas, mas, inclusive para bandas também, desde que elas estejam protegidas. Agora, não pode ter aglomeração. Aqui é um ponto, né? Como é que você vai controlar isso? O próprio evento vai ter que controlar, né? Como é que você vai ter o controle do que é uma aglomeração? Teve um evento em Santos, a Expo Retomada, eles fizeram com distanciamento, com controle, testagem, parece que tiveram 2 casos, né? Eu já te comentei disso aqui, mas foi depois de algumas semanas passado do evento, a avaliação é positiva desse evento aí que reuniu 1.500 pessoas. Isso aqui eu estou falando de São Paulo, né? Então, mas costuma refletir uma realidade que vai acabar se expandindo nacionalmente. E aqui a matéria do Estadão fala que é o avanço da vacinação, as médias diárias de internação caindo, de mortos, os novos casos de Covid também caindo. Então, o governo de São Paulo anuncia a retomada dos eventos para esse dia 17 e uma flexibilização que também é acompanhada pelo comércio e serviços, né, já no final de julho para cá. Restaurantes indo até mais tarde, bares também. Então, no dia 17, sem restrição de público, feiras corporativas, convenções, congressos, exposições em museus, eventos sociais, e isso aqui, tudo acaba impactando para a fotografia na cobertura social de eventos, né? Então, casamento, jantar, festa de debutante, formatura, são indústrias que foram muito impactadas e que impactaram toda a cadeia, inclusive os fotógrafos, videomakers, e de certa forma a impressão também, né? Não tem como. Então, acaba impactando o laboratório, loja, todo mundo. O uso de máscara, o distanciamento mínimo de 1 metro, a adesão de protocolos de higiene vão continuar obrigatórios. E também que não tem aglomeração. Essa parte que eu acho que vai ser uma questão de responsabilidade de cada organizador, de quem está ali, do cerimonial, do que quer que seja, de controlar isso. Não ter aglomeração é não ter um grupo grande de pessoas muito próximas, tem que ter um distanciamento, o controle de máscara, então o tempo todo tem que checar isso, tem as questões de testagem. Lá fora, nos Estados Unidos, já se fala também de eventos, já acontece, né? Eventos como a Broadway, que é um lugar que ficou fechado, também muito impactado, que só vai poder ir nas peças, shows, se tiver apresentando a carteirinha de vacinação ou no aplicativo. Então, ah, e aí, enfim, todas essas diretrizes, né, festas, proibição, aí o que está se falando aqui da diretrizes específicas foram criadas para festas realizadas em buffet, entre elas a proibição de pista de dança e o espaçamento de 1 metro. Então, pista de dança ainda vai continuar proibido. Proibido também os shows de médio e grande porte, competições esportivas com público e festas em casas noturnas. E a fiscalização dos eventos será responsabilidade dos municípios, né, e da vigilância sanitária. Enfim, mas é uma boa notícia, depois de os eventos testes terem sido anunciados, inclusive aqui na matéria traz isso, 30 eventos testes que devem ocorrer no estado de São Paulo até o final desse ano,
E aí teve vários, teve o Expo Retomada, que até traz aqui, né, de Santos, e eles estão monitorando, vendo tudo, né, como que foi até agora, 2 semanas depois, parece que foi satisfatório, assim, o resultado de contaminação que não teve, parece que foi tudo bem. Então, e aí, a partir desse dia 1º, agora que já começou, até o dia 16, é uma fase de transição. Então, comércio, serviços, espaços religiosos vão poder funcionar das 6 da manhã até a meia-noite, com ocupação de até 80% da capacidade, praticamente cheio, né? Na fase anterior, esse limite era 60%. E o horário máximo era até às 11 horas. O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua, restaurante, ele tem que ser interrompido até às 11 horas. Antes era bem menos o horário também, e aí vai estender também por mais 1 hora, então vai até meia-noite. Essa nova fase é retomada segura. Então, no dia 17 entra nessa fase, e aí a expectativa é encerrar as restrições de horário e liberar a capacidade total dos estabelecimentos, e as prefeituras vão dar autonomia, né, vão ter autonomia para ter as rigidez, restrições de acordo com o que eles considerarem o mais adequado. Então, eles vão medir, por exemplo, Cotia, São Bernardo do Campo, cidades da Grande São Paulo, vão avaliando caso a caso, mas questões como distanciamento social, álcool em gel e máscara vão seguir presentes aí por um bom tempo, né? Então, na última segunda-feira, dia 2, o Estado teve uma baixa de ocupação nas UTIs de 50%, só que são exclusivas para tratamento de Covid. Então, realmente está caindo cada vez mais o número. Agora, tem um ponto aí importante que está acontecendo lá fora, né? Saiu a matéria, eu devia ter pego aqui, acho que até tem, deixa eu colocar aqui, vamos só colocar no Google, né? Vou colocar aqui. Não sei se você viu isso, mas, assim, nos Estados Unidos, o que está acontecendo? 100 mil casos dia aí nos últimos tempos, com a variante Delta já dominando, e é grave, assim, porque você fica pensando se isso vai vir para cá, né? Se já está acontecendo. A gente já sabe que está rolando essa variante aqui, e aí você fala, putz, meu, né? Como é que fica agora? Será que vai ter uma piora? Será que a coisa vai ser complicada aí para os próximos meses, né? Será que a gente vai ter um momento difícil com a nova variante? Mas a vacinação avançando, isso parece que o impacto vai ser menor, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. De qualquer forma, é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Aqui está a matéria que mostrou a fotografia. Cadê? Drone, vamos colocar aqui drone, porque o vizinho fez e virou tipo uma. Acho que aqui não está aparecendo. Deixa eu colocar aqui. Aí eu acho que a gente mais fácil colocar em inglês porque apareceu mais forte lá fora. O que acontece? O fotógrafo, tá aqui, ó, é esse aqui. Ele é vizinho do show. Lollapalooza aconteceu em Chicago e olha a capacidade, né? É um negócio impressionante. O pessoal sem máscara nos Estados Unidos, em Chicago, e aí o pessoal tirando o sarro, que a fotografia é igual procurando o Wally, né? Onde está o Wally? Porque que lá eles chamam de Waldo, né? Mas é impressionante a foto que ele fez. É do Colin Hink, e aí tem essa imagem, mas é um negócio impressionante porque aconteceu essa semana, e aí eles tinham controle e tudo mais, mas realmente ele faz fotografia aérea, esse fotógrafo, ele usa drones, e aí ele fez essa foto aqui, ó. Essa foto é dessa semana. Gente sem máscara, e nos Estados Unidos, assim, a pandemia lá, a vacinação rolou, né? Tem estados que estão com mais problema, mas Chicago é um dos lugares que teve uma vacinação mais avançada. Mas olha essa foto, né? Essa foto é da semana passada, nos Estados Unidos. Foto do Colin, aliás, uma foto espetacular, né? Então, você vê, tá voltando. Claro, tem casos, e a Delta, eu não sou médico, nem vou ficar entrando muito nisso, mas assim, não sou médico, nem gosto de entrar nessa parte. Mas pelo que eu li dos Estados Unidos e do que está acontecendo,
a Delta se assemelha muito um resfriado, parece uma gripe, mas pode ter casos muito graves, e principalmente agora, a internação e casos de morte com a Covid está acontecendo com quem não se vacinou. Essa é uma matéria do Rio de Janeiro, que 90% dos que estão indo para a UTI, que nos casos graves, são os que não se vacinaram. Né? Então, mas você veja, isso aqui, o que isso aqui nos diz? Primeiro, uma foto fantástica, foto aérea, parece uma montagem até tão impressionante no Lollapalooza, do retorno das coisas, e o retorno das coisas quer dizer retornar à vida, e retornar à vida quer dizer retornar à fotografia, porque ela faz parte disso, né? Aí a matéria que saiu na Folha fala a mesma coisa, mas desse retorno, e de algo que eu notei com os fotógrafos de casamento nas últimas semanas, de voltar, os eventos voltando também, só que tem uma situação desafiadora para os fotógrafos, né, de casamento, e mesmo para a formatura também, mas acho que casamento é mais complicado. O reencaixe, a falta de agenda e de dinheiro que já entrou. Então ele vai trabalhar, mas não quer dizer que ele vai faturar. Então tem esse desafio de encaixar, mas você vê essa matéria aqui falando da volta dos casamentos. Então os casais aí disputando, a matéria fala disso, né, que teve muito reagendamento, cancelamento, e as remarcações agora voltando para disputar aí. Eu lembro lá no começo da pandemia, ano passado, eu entrevistei o Schmuller, lá de Santa Catarina, Marcelo, e ele tinha criado um grupo de suporte entre os colegas para um indicar para o outro. Eu vejo que isso está rolando no Brasil inteiro, um indica para o outro, eles tentam se ajudar, mas é isso, né? Então, vai ter essa nova fase, aí a matéria fala que as pessoas estão buscando, até um casal que procurou aqui a segunda-feira, remarcando os eventos do ano passado para agora, e tem gente jogando para 2022. Segundo a matéria aqui, uma moça que foi entrevistada falou que 90% dos convidados têm mais de 30 anos, então até a cerimônia ela acredita que o pessoal vai estar todo vacinado, gente que perdeu pessoas da família queridas e tudo mais. Enfim, o que a matéria traz também é dos desafios, né? A gente acabou de ver ali a foto do show, aí tem aqui uma consulta com um infectologista, o Jamal Suleiman, do Emílio Ribas, o Instituto, dizendo que quem organiza um grande evento precisa entender que não dá para controlar tudo, que já tem as novas variantes e que os casais talvez tenham que reorganizar a agenda e tudo mais. Mas o fato é que eu ouvi de fotógrafos falando que estão voltando a trabalhar, indo em eventos com 200, 300 pessoas, e muita gente sem protocolo nenhum, né? O pessoal realmente porque está vacinado e tudo mais, enfim, um desafio aí, mas de qualquer forma, a notícia que a gente vê de retomada, eu vejo com os fotógrafos, vejo na mídia também está aparecendo, então há um retorno, tem que ser seguro, vai ter que seguir uma série de questões aí, mas a gente vê as coisas voltando. E eu imagino que o último trimestre desse ano seja muito diferente em questão de trabalho e tudo mais. Então, assim, é uma boa notícia, traz os desafios, a gente tem que pensar nisso, né? Aí outra matéria aqui falando que o mercado de casamentos começa a se recuperar, aqui é um portal menor aí, falando que com novas medidas de flexibilização, as festas voltando a acontecer, eles trazem aí uma matéria falando desse mercado que parou, né? E a matéria aqui da Barbara Stork e do Varley Freeman, e eles abordam isso, né? Então a gente vê vários conteúdos, né, sendo publicados nos últimos dias e semanas. E essa notícia da liberação aqui no estado de São Paulo, que é a principal economia do país, não adianta negar, o estado representa, se não me engano, 20%, né, do PIB, é uma coisa fortíssima, o estado é muito, além de ser o mais populoso, realmente ele puxa tudo, e essa liberação para todo tipo de evento, que não tem aglomeração, vai ter uma acomodação, mas é uma boa notícia. A gente vê as universidades voltando, as escolas voltando, então a fotografia escolar voltam as formaturas, volta o momento, viagens também devem crescer, as coisas dentro do possível, salvo surpresas, a gente deve ter aí as coisas da variante Delta e tudo mais, mas é uma boa notícia, né? E aí eu te pergunto, se você chegou até esse ponto aqui, antes de encerrar, como você está vendo esse mercado de casamento, de eventos, como tem sido para você e qual que é a tua expectativa aí para esses próximos 3 meses e para o resto do ano, né? Para o final do ano aí, porque a gente tem 5 meses até o fim do ano e eu queria saber a sua opinião. Então, mas é uma boa notícia, né? Acho que eu acredito que é uma boa notícia e mostra as coisas voltando.
fotografia depende da vida voltar. E vamos voltar com cuidado, mas é uma boa notícia. Ok? Obrigado e até a próxima.